e viu um novo céu e uma nova terra. Segundo João, ali em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, há uma afirmação que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque a terra e o céu já haviam passado, segundo a própria palavra do próprio Yeshua, que diz que o céu e a terra passaram. Nós vamos ver que céu é esse aqui. Em grego, kai eidon, uranon, kainon, kaigin, kainen. A palavra Uranus e Kainon significa céu novo. E Gin Kainen, Gin é terra, Kainen significa terra nova. A palavra Kainos está sendo usada. Kainos, que significa algo novo, totalmente novo. E a palavra em hebraico é Hadash, que seria algo totalmente novo, tá bom? Não fala de reforma e não fala de renovar. Já vou falar sobre isso aqui, para anotar aqui. Mas lembrando que eu estou tratando do assunto de que essa nova Jerusalém, descrita já no versículo 2, não é a Jerusalém terrena, e é uma Jerusalém celestial, logicamente, a qual desce do céu. Ela descia dos céus, presta atenção. Mas não diz, por favor, o que eu estou tentando declarar aqui, que eu não posso acrescentar a palavra, e ela descia até a terra. Não posso afirmar que ela desce até a terra, por quê? Porque não está escrito em nenhum texto sagrado que ela vai se assentar na terra. Eu provei aqui que ela tem, ela é um cubo, se você analisa, né, nós falamos sobre os 12.000 estádios, né, equivale a 2.200 quilômetros. Uma base aqui, temos uma base, só uma base aqui, ó, só essa base aqui, ó, só esta base aqui quadrada, embaixo, a base dela é 4.840.000 quilômetros, e não há continente que possa abrigá-la, como falei também, que ela não pode descer em Jerusalém, muitos dizem que ela vai descer em Jerusalém atual, fisicamente, literalmente, como se fosse uma nave espacial, né? Sendo que Jerusalém tem 125 quilômetros quadrados. Falei sobre isso, falei sobre também, nem Israel, porque Israel também tem 22.145 quilômetros quadrados. Como uma base de 4.840.000 quilômetros quadrados vai descer fisicamente em Jerusalém? Não tem como, não tem como. Fora a altura, eu falei sobre a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Só a exosfera aqui, onde ficam os satélites, a altura é de 800 quilômetros, ou seja, ela ultrapassaria aqui acima, porque ela mede 2.200 quilômetros, certo? 12.000 estádios. Ou seja, passaria a estratosfera, a exosfera, perdão. Todas essas camadas seriam passadas. E se aqui tem 800 quilômetros, faltariam 1.400 quilômetros ainda para cima da exosfera. Então não tem sentido ela vir para essa terra aqui, porque de fato essa terra já passou, já era, ela foi destruída. Vou explicar por que também foi destruída. Fora a metragem cúbica, uma coisa é falar de metros quadrados, essa é a base quadrada, certo? Só que essa aqui é a base quadrada. Só que quilômetros cúbicos, você sabe quantos quilômetros cúbicos são? São ao redor de 10 bilhões 648 milhões de quilômetros cúbicos. Gente, é algo assim fora do normal. Então, imagine esse peso na Terra, não tem sentido fisicamente, já que alguns interpretam que essa Jerusalém física, embora veio do céu, vai descer e vai se instalar na Terra. Tá? Eu preciso fazer, vou fazer mais para frente, a confusão que é a relação ao milênio. Todos aqueles que me falam, preste atenção, você que me fala até nos comentários, é que o trono de Davi será restaurado, você vê que a terra haverá restauração. Então, não confunda a restauração da terra com o reinado milenar de Cristo. Vou dar uma pincelada sobre isso também, mas aí precisava falar muito mais profundamente sobre isso. Então, o reinado milenar de Cristo, não confunda. Lógico, há várias passagens em Isaías, há várias passagens em profetas menores vão falar sobre isso. O próprio Yeshua disse que as próprias tribos governariam aqui na terra, e eles se assentariam em tronos para governar. Claro que sim, mas isso será restauração desta terra, é outra palavra.
Não aparece a palavra Kainos, ou Hadash, nova terra. Não, é a terra restaurada no milênio, a qual os russelitas, que são os que seguem a linha de pensamento do Charles Russell, que é o líder das Testemunhas de Jeová, o que foi o fundador das Testemunhas de Jeová, falam que a terra e o céu, na verdade, toda essa terra será restaurada. E, lógico, começam a surgir as linhas de pensamento em relação a essa ideia. Agora, o reinado milenar será, logicamente, uma restauração, haverá paz, inclusive haverá animais, se fala que o leão pastará. Bom, eu teria que ter um momento só para falar sobre o milênio e essa restauração da terra na Jerusalém, literal, na Jerusalém, lá em Israel, literalmente. Aí sim haverá essa questão de uma restauração milenar, tá bom? Vamos lá. Bom, apaguei tudo aqui atrás na lousa para que possamos entender melhor toda essa sequência, embora é muita informação e não dá para a gente analisar tudo de uma vez. Mas olha, quando diz viu um novo céu e uma nova terra, a palavra no grego é kainos. Vou transliterar aqui. Kainos. Kainos, que significa algo totalmente novo. Novo. Essa palavra em hebraico é hadash. Hadash. Sempre falo sobre Hadashim, falei também sobre Rodes, que mês, Hadash, algo totalmente novo. Então, é um novo céu. Gente, eu trabalhei alguns anos como pedreiro. Eu sei o que é uma reforma de uma casa e eu sei o que é fazer uma casa nova. Eu não posso forçar o texto a dizer que a terra vai ser reformada ou restaurada, porque são duas palavras totalmente diferentes. Preste atenção. Eu acabei de dizer que todos os versos que vocês falam de restauração, se alguém aqui acredita na restauração da terra, como as testemunhas de Jeová, eles se referem ao milênio, ao reinado de Cristo que vai governar, sim, em Jerusalém, a igreja vai estar junto, Israel vai estar junto, haverá uma restauração milenar? Claro que sim, isso se refere a uma restauração do milênio, reinado milenar. Não confunda esse reinado com a nova Jerusalém e não confunda a dispensação, ou a dimensão, na verdade, a dimensão celestial, essa dimensão celestial. Então, quando eu usar essa palavra novo, é algo totalmente novo. Querido, o que você prefere? Você prefere uma casa renovada ou uma casa totalmente nova? E, literalmente, as palavras nos dão essa ideia, porque essas palavras aparecem muito, tanto no Primeiro Testamento como na Brit Hadashah, que é a Nova Aliança. Olha a palavra reforma, vou colocar aqui, reforma, e a palavra renovar, reforma e renovar. Todo mundo usa essas duas palavras. Até a será reformada. Não, ela não vai ser destruída, ela vai ser renovada e reformada. Mas não há nenhuma passagem que se refira à Nova Jerusalém como algo renovado. Nem tampouco diz que a terra vai prevalecer como renovada. Não, Senhor. Não diz, porque diz um novo céu, novo, Kainos, Hadash, e uma nova terra, algo novo, totalmente novo. Você entende essa ideia? A palavra anadiamorfosi, vou anotar aqui. Anadiamorfosi é reforma, isso está no grego. Anadiamorfosi é reforma. E o verbo renovar, ananiono, ou ananeo, que significa renovar, algo renovado. Inclusive, você pode ler em 2 Coríntios 5,17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Kainos, nova criação, uma nova criação, certo? Porque quando Deus enviou Cristo, ele veio com a missão de dar uma nova vida. A salvação, a graça, te dá uma nova vida totalmente. Morre, acaba o velho Natanael e nasce um novo homem. Porém, esse homem vai se renovando.
esse novo homem vai se renovando. Então, o renovo é diferente do verbo criar algo totalmente novo. Quando você vê a Nova Jerusalém, você vai ver, logicamente, a palavra Hadash em hebraico, ou kainos no grego. Originalmente está no grego, kainos, algo novo. Agora, essa reforma, essa renovação é para restaurar a terra no milênio, restaurar a terra aqui onde Cristo governará, ele implantará, governará. E se eu citar aqui passagem, repito, eu vou ter que fazer um estudo só do milênio para especificar todas essas passagens preciosas que os profetas falaram, os profetas maiores, os profetas menores falam sobre isso, o próprio Yeshua falou sobre isso, tá bom? Então, não confunda o milênio. Por que eu não devo confundir? Porque o milênio vai acontecer primeiro e depois. Você pode ver em Apocalipse 20, ó. Apocalipse 20, você vai ver aqui o milênio. O milênio, esse milênio acontece onde Satanás é preso, esse preso. Eu nem vou falar aqui antes da tribulação, o que acontece aqui. As ideias pré, mid, pós-tribulacionistas, enfim. Mas aqui, vamos supor que aqui será o milênio, certo? Quando passam os 1000 anos, Satanás é solto novamente, é solto. E só depois do milênio que vem o juízo. E depois do juízo vem a Nova Jerusalém e novos céus. Tudo abreviado aqui. Nova Jerusalém. Aqui é eternidade, certo? 1000 anos. Pode ver. No capítulo 20 diz claramente que esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, no versículo 2, que o diabo Satanás o prendeu por 1000 anos. Agora, a partir do versículo 7 do capítulo 20, ele é solto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, isso pode ser literal, pode ser um período simbólico, não interessa talvez, ou interessa muito, mas não podemos afirmar categoricamente, porque Apocalipse é cheio de alegoria, de simbologias. Mas que serão 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá novamente para seduzir as nações, os 4 cantos da terra. Aí está Gog e Magog, e também precisamos de outro estudo. Quem é Gog? Se refere a um rei, no passado Gog é um lugar. Temos profecias de Ezequiel que falam sobre Gog e Magog. Vários profetas melhores vão falar de Gog e Magog. Até a Torá fala de Gog e Magog, porque isso era ali no Primeiro Testamento, é literal, só que Ezequiel fala de uma profecia, né, que é o reinado do norte que virá. Gente, isso aqui é preciosíssimo, o reinado do norte, e muitos deduzem, e começam a conjecturar que pode ser a Rússia, porque vem do norte, extremo norte. Outros dizem que vai ser exércitos do Islã, né, o mundo árabe que vai se levantar contra Israel. São boas teorias, embora que não há afirmação. Se você analisa a terra de Magog, porque Gog é o rei, né? É o cabeça que está, o príncipe que está governando, e a terra de Gog se refere a várias nações do norte de Israel. O incrível é que vão se levantando muitas teorias, por exemplo, teorias de estudiosos ali do Oriente, afirmavam, principalmente no tempo da Idade Média, que eram povos europeus, porque justamente sempre os vilões da história vão ser colocados como Gog e Magog. Sempre os vilões da história. Não posso afirmar, posso levantar teoria. Por exemplo, na Idade Média, quando os cavaleiros templários, né, os cruzados chegaram e dominaram toda a região do Oriente Médio ali, ao mesmo tempo Jerusalém, Israel, eles eram vistos como inimigos, porque eles assolaram, eles perseguiram os judeus, eles perseguiram muçulmanos também, houve guerras. Então, os orientais, né, e remanescentes que estavam ali, criam que Gog e Magog e toda essa opressão do norte era a Europa, a Europa organizada, porque a Europa estava unificada com o poder de Roma. Mas isso não aconteceu, passou. Muitos já anunciaram também que poderia ser Alexandre o Grande, enfim, tanta gente que era a vilã da história era colocada como Gog e Magog. Como também, por exemplo, passou o tempo e os europeus, já cristãos, que estudavam, analisavam que a ameaça seria o Islã, porque os povos árabes sempre foram uma ameaça para Israel, como também para a Europa. Então, os vilões eram
todos os povos árabes, os seguidores do Islã. Essa é uma teoria também europeia. Só que aí depois veio a teologia americana. A teologia americana, quem é o vilão para os americanos? A Rússia, a antiga União Soviética, lembra disso? Os países que estavam unidos no vermelho ali, e era uma ameaça. Então, muitos já deduziram que a Rússia, a antiga União Soviética, que já acabou, agora seria o poder que vai se levantar. Pode ser tudo isso, todo o poder bélico do norte está ali, não podemos afirmar categoricamente, mas, por isso eu te falo, ser categórico em certos pontos. Há coisas que são claras e nós não podemos inventar, tá? Mas há coisas que vão ficar no suspense. Então, depois desses 1000 anos, diz que aí Satanás é solto, vem essa ação do fogo do céu para destruir isso daqui. E é uma grande peleja ali, e eles vão ser destruídos. E aí, logicamente, vem o juízo final. Pode ver no versículo 11. E vi um grande trono branco. Esse é o trono branco aqui, ó. Aqui está o trono branco. Vou colocar até em vermelho. O trono branco. Vou colocar um vermelho e o trono branco. Meu Deus. Aqui, aqui está novo céu, nova terra. Aqui está o trono branco, o juízo final. E aqui novo céus, nova terra. Vou desenhar um cubinho aqui do quadrado, tá? Do cubinho da nova Jerusalém. E aqui está o milênio, aqui está o reinado de Cristo na terra. Tá? Esse reinado, muitos o confundem como se fosse aqui que essa cidade iria descer. Não pode ser, não tem como ser. Por quê? Porque declaro categoricamente aí, a terra, querido, ela vai ser queimada. Já vi vários versículos aqui, vocês podem ver no último estudo anterior, que citam a destruição da terra, onde a terra vai passar. Inclusive, diz aqui no capítulo 21, diz aqui, e vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada, e diz claramente, no versículo 1 diz, e o primeiro céu e a primeira terra passaram. No versículo 1. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Diz, e o mar já não existe. Por que faz questão de nomear o mar? Porque, logicamente, o planeta é o famoso planeta água e 70% a água cobre a terra. Então, a vida terrena acabou, foi julgada. Mas, Natanael, por que Deus teria prazer em acabar com a terra? A mesma pergunta eu faço voltando para quem acredita que a terra vai ser restaurada. Qual a intenção de Deus restaurar uma terra que já está amaldiçoada? Porque se você vê em Gênesis 3,17, Gênesis 3,17 diz claramente que Deus amaldiçoou a terra. Então, a pergunta que eu sempre faço para quem faz questão de ficar na terra, ou numa terra reformada, sempre faço a pergunta também, se eu tivesse condições de te ajudar, você gostaria de receber uma casa nova ou uma casa que você tem de dar uma reformada? Eu prefiro uma casa nova. Agora, em que lugar das Escrituras, onde um profeta, um homem de Deus, amaldiçoou, preste atenção, trouxe maldição, a palavra arar aparece, arar. Arar, essa palavra é amaldiçoar. É uma das palavras que é trazida para amaldiçoar. Só que essa palavra arar, que é maldição, decore, é uma palavra de condenação. É uma palavra de destruição. Muitos homens de Deus usaram essa palavra arar para amaldiçoar. Agora, diz em Gênesis 3,17 que Deus amaldiçoou a terra. Maldita será a terra. Arurá. Arurá é a conjugação desse verbo amaldiçoar. Arurá significa maldita seja a terra. Então já é uma condenação para a terra. Agora, em que lugar Deus, onde ele amaldiçoa e decreta, não se cumpre essa maldição? E depois Deus vem e começa a tapear e dar uma restaurada. Não existe isso. Então, Deus amaldiçoa a terra. E você pode ver desde o tempo
da queda do homem até hoje só vemos deterioração, só vemos desgaste da terra, só vemos cataclisma, só vemos bagunça, tanto no ser humano como também na terra, no próprio solo da terra, no planeta Terra. Então, os dias, eu posso afirmar isso, os dias estão contados, porque tenho base bíblica para dizer que essa terra não será restaurada. Começando pela palavra que diz que essa nova Jerusalém não será colocada numa terra restaurada, não, Senhor, mas essa terra já passou, diz claramente, já passaram, no versículo 2 do capítulo 21, a terra já passou, o céu já passou. Tá bom? Então, essa palavra de maldição já foi decretada, já está condenada essa terra. Agora, nós precisamos ver isso aqui, ó. Diz que essa nova Jerusalém está em função, vou apagar aqui também, do novo céu e nova terra, Hadash e Hadash em hebraico. E o verbo kainos, quando você vê toda vez kainos, é algo totalmente novo. E você vê que passou os céus. Lembra dessa passagem que nós vemos aqui? Temos a terra, eu desenho a terra aqui, sempre faço esse desenho da terra. E temos aqui o primeiro céus, aqui é chamado de Auranos, vou colocar aqui, que é o céu cósmico. O segundo, Mesoranos, Auranos, Mesoranos e Eporanos. Certo? Está abreviado aqui. Esse é o céu cósmico. Esse aqui, o mesmo significa a região celeste. Região celeste. E esse Eporano é o céu de glória. É aqui que está a novidade de Deus. Aqui está o Hadash, a novidade do céu. É aqui que está a cidade, entre aspas, que não pode ser física, mas na dimensão celeste, e ela vai descer. Ou seja, os céus vão passar. Os céus, essa terra vai ser aniquilada, essa terra vai ser tirada, vai ser queimada, os elementos se desfarão, esse céu cósmico acaba, não há mais necessidade de um mundo físico, não há mais necessidade. Eu não entendo, repito, eu sempre digo, qual a necessidade de termos tantos planetas e tanta visão terrena e desejos de voltar para essa terra? Qual é? Se essa terra já foi condenada. Aí, esse céu celeste, aqui, lembra que aqui, eu sempre falo que aqui estão as maiores guerras espirituais. Aqui temos anjos guerreando junto com demônios que estão trabalhando aqui, atacando. Tá, há uma guerra espiritual. Nesse Mesorano é uma região celestial. Agora, passa um milênio, que é o reinado de Cristo aqui na terra, e a restauração de Israel, né? E o próprio cetro de justiça governando aqui na terra, que é o milênio. Ele passa, Satanás é solto, e aí o que acontece? Vem o juízo para tudo isso aqui, para a própria terra, ela acaba. E nessa região celestial acontece o juízo de Deus e é tirado esse céu. Não existe mais aquilo que bloqueava, onde havia guerra espiritual, já não existe mais. Esses céus, os céus desaparecem, esse céu cósmico e o céu das regiões celestes desaparece. O próprio Paulo fala das regiões celestiais. Acabou, já era. Os demônios todos eles são lançados no fogo, lago de fogo e enxofre, você pode ver a partir do versículo 11 de Apocalipse 20, que começa o juízo e começa a condenação, e aí vai ser lançado o falso profeta, Satanás, os que pecaram, aqueles que são acordados, despertados na ressurreição para juízo, e acabou. Então, esse céu acabou, pronto. E nós ficamos aonde? Olha aqui as multidões, eu vou colocar aqui, multidões, tanta gente aqui nas multidões, gente que está aguardando, todos com corpos glorificados. Nós já julgamos, nós já, junto com o próprio rei Yeshua HaMashiach, o Eterno, mandamos todo mundo para o inferno. Já não existe mais esse céu, essa terra foi julgada, foi queimada, acabou, terminou, certo? Agora sim, agora começa a conexão
Nova Jerusalém, começa a conexão, novo céu e nova terra, pronto. É aí onde essa glória, o kavod, o kavod, começa a se conectar conosco aqui glorificados. É aí onde vem a novidade, Rodesh, aqui está o Hadash, as novidades do céu, onde Paulo diz, vi coisas que olhos nunca viram, aquilo que nunca foi escutado por um ouvido humano, coisas que nunca desceram ao coração. É aí que começa a romper, porque acabou esse céu de intermediação, ou que se colocava no meio, né? Os mesoranos. E aí começa essa ação a descer. E aí tem a expressão descia dos céus. Por quê? Porque a palavra descer aqui é Yarad, Cataveno, que seria também em grego. Yarad, olha como diz Yarad. Se escreve Yarad. Yarad. Descer. Em grego vou transliterar. Katabaino, descer. Só que presta atenção, esse descer da cidade santa, não é que ela vem viajando com um jato especial e vem como uma nave espacial em direção a nós. Gente, porque aí nós estaríamos pecando, colocando a dimensão física, espacial, aerodinâmica para algo que é totalmente espiritual. Algo que é totalmente espiritual. A palavra descer aqui, logicamente, está sendo usada para que tenhamos acesso, a acessibilidade aos céus de glória. Já houve a tribulação, anticristo, toda a guerra de Armagedon, para quem sabe do que eu estou falando, aí logicamente vem o milênio, né? Já aconteceu o tribunal de Cristo, já aconteceu tanta coisa que você pode ver segundo a linha da escola que você aprendeu, mas que acontece? Aí vem o milênio, a restauração da terra na questão de reinado milenal, passa esse reinado milenal e acaba-se a terra, acaba-se esses céus passam e aí se manifesta nova Jerusalém. Aí vem novos céus e nova terra. Por que novos céus? Primeiro porque a glória da novidade se manifesta em nós. E nova terra aqui é apresentada como moradia, um lugar onde habitar, né? Nossos corpos, com certeza, estarão em Cristo, nós estaremos em Deus. Essa dimensão toda está em Deus, porque Deus não está, porque estão colocando um Deus aí que vai descer, encarnado, vai vir com sua cidade motorizada e vai chegar aqui e vai restaurar essa terra. E esse Deus, como falei, onipotente, onisciente, transcendental, que nem o céu dos céus podem conter a glória, ele vai vir aqui e vai com toda a sua glória habitar aqui na terra ainda reformada. Gente, presta atenção nisso, porque isso pode te levar a um campo onde não vai haver aprovação na dimensão kavod, na dimensão glória, totalmente diferenciada. Então, nessa morada eterna, nós teremos, entre aspas, uma terra onde habitaremos numa dimensão celestial. Essa terra nova é uma terra totalmente glorificada. É uma dimensão glorificada. É um planeta? Não posso afirmar. É um planeta novo? Pode ser. Mas está na dimensão kavod, está na dimensão glória. E essa dimensão glória sobrenatural, com certeza não há dimensão física. Tudo isso precisa ser analisado. Quando você vê a palavra Yarad, essa palavra Yarad, vou transliterá-la aqui, Yarad, que é a palavra usada para Cataibano, que seria descia, também se refere a uma linguagem antropomórfica, antropopática também. Quando você vê Deus fazendo algo, se assentando, é uma linguagem figurativa. Então, essa palavra Yarad, Cataibano em grego, é quando, por exemplo, um pai se abaixa, desce, um pai está na altura, né, dele, e ele desce para atender um filho. Desce para atender um filho. Eu desci ao nível do meu filho para o atender.
Essa é a ideia também. É a mesma palavra. Quando alguém desce, quando eu vou descer o nível para poder atingir alguém que está mais para baixo. Eu desci. Então, essa é a ideia. A Cidade Santa, ela não é que ela vai viajar com combustível motorizado e vai chegar aqui e vai ter que fazer uma baliza aqui na Terra para se instalar. Pelo amor de Deus, não. Esse descer significa essa inclinação, entre aspas, de Deus. São linguagens figurativas com a sua cidade. E essa cidade fica onde? Em Deus. A glória fica em Deus. Deus é a própria glória. Tudo fica onde? Em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele, dizem Colossenses. O céu está em Deus, tudo está em Deus. Para onde nós vamos? Para dentro de Deus. A essência de Deus vai nos envolver, porque não há nada maior. Agora estão querendo colocar Deus aqui dentro dessa cidade. Isso é algo alegórico, gente. É algo alegórico, como também toda a simbologia dessa cidade é algo alegórico para que entendamos. E aí a gente começa a entender um pouquinho, uma pincelada do que é passado em Apocalipse, mas sem afirmar categoricamente como vai ser. Por quê? Porque aí começa já o grande mistério. As novidades do céu, a glória do céu, são coisas novas que o ser humano nunca viu. Tá bom? Então, tá aí mais ou menos essa explicação. Creio que você é uma pessoa que estuda, tente ver essa sequência, estude essas palavras para que você possa deduzir se realmente a possibilidade de nós morarmos numa dimensão celestial de glória ou essa cidade cúbica vir aqui literalmente e se assentar na terra, que não tem, para mim não tem nexo nenhum, tá bom? Respeito sua ideia, mas que o Eterno te abençoe e te prospere. Um abraço e um beijo no seu coração.